Faltam 3 minutos para as 7 horas. Uma pesquisa do IBGE, feita em 2004, mostra que 15% das crianças brasileiras são obesas. Os maus hábitos alimentares e a falta de atividades físicas são as principais causas do excesso de peso na infância. E a obesidade agrava o risco de hipertensão arterial e aumento do colesterol. Para os pais, nem sempre é fácil fazer os filhos comerem legumes, verduras e alimentos ricos em fibras. Sobre o assunto, eu converso agora com a nutricionista Fernanda Vaz. Bom dia, Fernanda. Obrigada por ter vindo. Como que os pais podem preparar, por exemplo, uma merenda equilibrada para os filhos? Porque não é fácil convencer criança a comer legume, verdura, a comer qualquer coisa que faça bem. Não é fácil, né? A criança cria um hábito alimentar desde cedo. O mais importante é o pai criar esse hábito alimentar pro saudável desde cedo, né? Então já começar a conscientizar a criança da importância da alimentação saudável, mostrando que o alimento é importante, conversando mesmo com a criança. Muitas vezes o pai acha que ela não vai entender, mas se conversar direitinho, né, de uma linguagem que ela entenda, ela vai entender. O mais importante então é colocar sempre fruta, tentar colocar fruta nesse cardápio, né, nessa merenda escolar. Colocar então um sanduíche, dar preferência então para o pão integral no sanduíche, né, colocar um queijo menos rico em gordura, né, e aí tá tudo correto. Queijo menos rico em gordura seria o quê? Queijo branco? Sim, queijo branco. Quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem. Então é interessante também lidar com isso, né? Vai no supermercado, tenta escolher aquele que é menos amarelo, né? Se for comprar o queijo amarelo, mas sempre dá preferência pro branco. Em relação às frutas, muitas crianças, ou melhor, muitas mães, para facilitar o paladar da criança, põem um pouquinho de açúcar em cima da fruta. Isso é recomendável ou não tem problema, ou tem problema? Não, é bom evitar, né? A fruta já é doce, a mesma coisa com o suco, né? Então, para que adicionar açúcar ao suco ou à fruta, né? Já é doce, é criar um hábito alimentar de não adicionar o açúcar. E a partir disso, o hábito alimentar vai se manter pela vida adulta, né? Adolescência e vida adulta. Então, não precisa não. É um hábito do pai, na verdade, que incorpora no filho. Porém, em relação aos produtos industrializados, a gente até agora falou do pão, que é melhor ser integral, o queijo, que é melhor que seja branco, frutas sem açúcar de preferência, os biscoitos, os salgadinhos, os iogurtes, devem ser levados, tem que haver um controle? Sim, os iogurtes, é a questão da refrigeração que é importante estar atento, né? Algumas escolas até dispõem de uma geladeira para as crianças colocarem, mas a maioria não dispõe. Né? Quanto aos biscoitos, aos salgadinhos, evitar. Existem já biscoitos ricos em fibra, né? Então, substituir aqueles que têm gordura trans pelos ricos em fibra é a melhor opção. Nós vamos interromper um instantinho a nossa entrevista aqui no estúdio, porque a repórter Flávia Travassos está neste momento na Tijuca, na zona norte do Rio, acompanhando o café da manhã na casa de uma família com filhos. Bom dia, Flávia. Bom dia, Ana Luísa, bom dia a todos. A nossa equipe chegou aqui bem cedinho e teve a oportunidade de acompanhar a Maria Cláudia colocando a mesa e preparando o café da manhã. E aqui tem de tudo, olha só, frutas, leite, queijo branco, pães, bolo. Nem sempre elas têm a oportunidade, mas quando podem, se reúnem. Maria Cláudia, Vitória, filha dela. Bom, vou conversar agora um pouquinho com elas, vou sentar aqui, participar um pouquinho desse café da manhã, para saber qual que é a importância de se ter um café da manhã tão completo. Maria Cláudia, o que não pode faltar na mesa? Queijo branco, leite, né, para as crianças, o pãozinho sempre, né, você geralmente bota variedade, porque eu gosto mais de integral e eles comem mais o pão normal, né, e o suco, que eles também gostam muito, bolos, né, as frutas, porque a Vitória adora uma frutinha, né, enfim, essas coisas que eles gostam no dia a dia no café da manhã. O que você tenta passar para ela desde novinha? Bom, desde pequenininha ela já comia, né? Sempre foi oferecido variedade de alimento para ela, né? Ela sempre teve, a Vitória até hoje não tem uma dificuldade para estar experimentando, para estar provando novos alimentos, né? E a gente tenta manter essa alimentação saudável, né? Vitória, o que você mais gosta de comer no café da manhã? Queijinho branco. E o que você leva para a escola? Pãozinho com peito de peru e queijo. É importante, Maria Cláudia, ter esse cuidado na hora de preparar a merenda. Né? Inclusive na escola onde ela estuda, existe o dia da fruta. A escola também estimula muito essa questão. E eu procuro sempre estar variando o lanche dela. Geralmente ela não leva refrigerante para a escola, ela leva suco, ela leva leite, né? E está variando todo dia a qualidade do biscoito, do bolinho, do pão de queijo. Esse lanche é preparado
aos pouquinhos, né, com ela, e ela escolhe o lanche, tendo sempre esse cuidado de estar oferecendo alguma coisa mais saudável. Agora deve ser difícil, né? Porque alguns coleguinhas devem levar com certeza aí alimentos que não são tão saudáveis. A gente vê isso, né? Mas como a Vitória já tem esse hábito desde pequenininha, né? Ela adora uma frutinha, então isso não influencia muito, esses biscoitos que existem hoje mais industrializados, ela nunca teve muito interesse por eles. Agora, qual que é a sua maior preocupação em relação à saúde A dela? minha maior preocupação é a questão do desenvolvimento e da vida adulta também. A gente sabe que tem a questão da obesidade hoje em dia, a questão do colesterol, porque oferece uma gama de alimentos para as crianças, né? Então, eu tenho procurado sempre assim, incentivar a Vitória para que ela tenha uma alimentação saudável e cresça com esse hábito alimentar, né? Agora, como toda mãe, você deve ter várias preocupações em relação à alimentação, várias dúvidas também. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para a entrevistada, para a nutricionista que está lá no estúdio com a Ana Luísa agora? Eu tenho sim. Eu gostaria de saber sobre os biscoitos recheados, né? Porque eles são gostosos, as crianças adoram, e a Vitória procura, né, sempre... eu quero um biscoitinho de chocolate, eu quero um biscoitinho de morango, e como é que eu posso estar oferecendo para ela, durante a semana, esse tipo de biscoito? O biscoito recheado é um grande atrativo, né, para a criança. As embalagens mesmo são atraentes para a criança. Então não precisa necessariamente cortar esse biscoito da criança. É importante não colocar todo dia na merenda, né? Então 2 vezes por semana, uma quantidade moderada, tá ok. O importante falar é que, muitas vezes, pela praticidade, a mãe coloca o pacote inteiro do biscoito recheado na mochila, né? Na pressa, ela coloca o biscoito inteiro. Isso não deve ser feito, né? Tentar colocar num potinho os biscoitos para porcionar mesmo, colocar um limite na criança do consumo mesmo na hora da merenda. Agora, os biscoitos são ricos, muitas vezes, em gorduras trans. Algumas embalagens hoje em dia vêm dizendo, não contém gorduras trans. O que isso significa? Por que a gordura trans é tão combatida? Sim, a indústria ela tem modificado mesmo a forma do preparo da gordura trans, que estão presentes em vários alimentos industrializados. A gordura trans, então, ela participa de um processo muito ruim, que é o processo arteriosclerótico, ou seja, né, de entupimento das artérias com gordura. Então, é por isso que ele é o vilão mesmo da alimentação infantil. Pode aumentar o colesterol, então? Pode aumentar o colesterol e provocar a dislipidemia, que é justamente o aumento do colesterol, do mau colesterol, que é o LDL, né? E diminuição do HDL, que é o bom colesterol. As mães devem prestar atenção na embalagem dos produtos, que hoje em dia os produtos dizem se contém fibra, se contém proteína, se contém gordura. Isso é importante? Muito importante. Sempre ler nos ingredientes o quê? Gordura vegetal hidrogenada. Isso é o significado da gordura trans, né? Então, preferir alimentos que não contenham. Gordura vegetal hidrogenada é ruim. Ruim. Se tiver, evite comprar. E nas informações nutricionais, sempre dá uma olhadinha na quantidade de fibras e na quantidade de gordura, né? Então, para equilibrar isso daí. Levar o filho para o supermercado ou para a feira é uma boa maneira de incentivar uma boa alimentação? Excelente maneira, porque aí a criança vai conhecer o alimento que ela vai consumir depois e vai despertar a curiosidade para os alimentos mesmo. E a mãe pode mostrar para ela o que é saudável, o que não é saudável, né, o que ela pode consumir e tornar atraente, né, verdura, legumes e frutas. Muito obrigada, Fernanda Vaz, nutricionista. Obrigada pela sua participação aqui no estúdio do Bom Dia. Obrigada a você. E um aviso aos pais na